Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos às nossas aulas de toda segunda-feira, 9 horas. Estamos aqui todas as segundas. Sejam bem-vindos. Isso. Vem chegando, que a nossa aula de hoje vai ser muito boa. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Vamos começar bem aí nossa segunda-feira, nossa semana, né? Temos que ter, alto astral aí para começarmos os desafios da semana. Mas é muito bom, né, gente? Temos que agradecer. Todas as semanas que nós começamos, temos que com certeza agradecer. Bom dia Bernardino. Coloca seu nome para mim, porque senão eu não sei. Não sou boa de nomes, gente. Esse não é um dos meus talentos. Ai, bom dia, pessoal. Vai mandando o aviãozinho aqui embaixo. Tem um aviãozinho. Vai mandando, tá? Para outras pessoas, para outras mães. Raquel, seja bem-vinda. Eu já devo ter te perguntado outras vezes, tá, Raquel? Mas é aquilo. Perdoa e vem comigo, tá bom? Porque eu não sou boa disso. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Vai colocando aqui para mim da cidade que vocês falam, para eu saber, né, aonde que nossas aulas estão chegando. Vem comigo que hoje vai ser muito bom. Quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp de lembretes da aula, Raquel, falamos pelo Zap. Isso aí, mas eu não sou boa, tá? Me perdoa, de todo coração. Me perdoa. Quem não tá no nosso grupo ainda de lembrete, depois clica no nosso perfil e entra lá no grupo Aulas Autonomia Instituto para você ser lembrado, né? Ontem eu lembrei o pessoal, hoje de manhã eu lembrei o pessoal, tanto das nossas aulas aqui ao vivo, como de participações que eu faço em outras lives. Sempre que eu tô ao vivo, que eu tô gerando algum conteúdo para as famílias, eu sempre aviso lá, tá bom? Então entrem lá. A Vanessa é de Ribeirão Preto, que legal. Não conheço a sua cidade, Vanessa. Muito bom, muito bom. Então sejam bem-vindas. Hoje, deixa eu colocar o nosso tema da aula aqui, para todo mundo que entrar saber. Vanessa está perguntando se a aula vai ficar gravada. Então, as nossas aulas, elas não ficam gravadas aqui no Instagram. Depois, eu subo essas aulas lá no YouTube, que por enquanto estão disponíveis, tá bom? Então, provavelmente até a noite já vai estar lá no YouTube. E aí você pode mandar o link para ela, né, para sua cunhada. Inclusive tem muito conteúdo lá, as nossas outras aulas, lives que eu fiz durante o período mesmo de isolamento maior, né, que eu estava em casa. Então toda semana eu tinha convidados. Tem muito conteúdo lá no nosso YouTube de como estimular seu filho, de como fazer as atividades, tá bom? Então, por enquanto tá ficando gravado lá no YouTube e eu tô deixando para as pessoas participarem. Agora o ideal é vocês virem mesmo para aula ao vivo, para eu tirar dúvidas específicas, que aqui vocês podem trazer exemplos, tá? E a gente conversar. Isso aí, Vanessa, manda para toda a família, para todo mundo se inscrever lá no nosso canal, ativa o sininho, curte os vídeos para não perder, porque o meu objetivo aqui toda segunda é realmente passar conteúdo que possa ajudar a família a fazer estimulação em casa, tá bom? Isso é muito bom. Então vamos começar. Eu coloquei essa chamada, esse tema da aula hoje, né? A pandemia causou autismo.
Inclusive teve uma pessoa que comentou lá, Bárbara, não entendi esse tema, que estranho esse tema, né? E eu confesso que eu concordo, é estranho mesmo, né? Mas é uma pergunta que eu recebi muitas vezes desde que começamos a pandemia. Como que foi a nossa realidade aqui? Em março, dia 17 de março, nós fechamos as portas com um decreto, né, do governo para ficarmos 14 dias fechados. E nós só fomos reabrir as portas dia 1º de julho, depois que teve também o decreto da prefeitura autorizando aos estabelecimentos de saúde retomarem com tudo isso. E aí nós ficamos meses trabalhando online com a família. E isso só foi possível porque a gente tem um trabalho muito próximo da família. O nosso foco aqui é fazer uma estimulação muito próxima da família, né? A família o tempo inteiro com a gente. Então, aqui na autonomia, pelo menos, o terapeuta ele não é o detentor do saber de tudo. A gente tem muita consciência de que a nossa missão é mediar e treinar as famílias para fazer em casa com seus filhos, tá? Mas quando foi chegando por volta de maio, junho, eu comecei a receber muitas perguntas pelo WhatsApp, famílias novas me procurando, falando, Bárbara, olha, eu acho que a pandemia está causando alguma coisa no meu filho, ele está perdendo habilidades, ele balbuciava algumas coisas, agora não está falando nada, eu acho que é porque ele está muito na frente da televisão, eu acho que essa pandemia está trazendo alguma coisa, e aí eu vou marcar neuro, e aí depois vieram casos de pessoas que marcaram neuro, que a neuro realmente fechou o diagnóstico de autismo. Então, assim, é uma dúvida que muitas famílias me perguntam, e não é vergonha nenhuma perguntar. Muito pelo contrário, a família ela precisa perguntar para o médico, perguntar para os terapeutas que estão atendendo seu filho. A família precisa de respostas. Nem todas nós temos, ok? A gente também não é obrigada a ter todas as respostas. E quando eu não tenho, eu falo com a família, eu não sei, eu vou pesquisar o que os estudos estão mostrando sobre isso. Mas a maioria dos temas do dia a dia, como a gente estuda muito, né? Esse final de semana mesmo eu fiz mais um curso. Fiquei quinta à noite, sexta à noite, sábado o dia inteiro em curso. Então, como a gente estuda muito, a gente acaba tendo mais acesso às informações do que as famílias, ok? Então, se você tiver alguma dúvida sobre, quiser dar alguma informação, olha, meu filho ficou assim durante o isolamento, está assim, e aí eu tomei tal e tal atitude, pode trazer aí para a gente poder trocar, tá bom? Então, essa dúvida sobre a pandemia relacionada ao autismo surgiu muito com as famílias a partir, pelo menos para mim, a partir de final de maio, começo de junho, eu comecei a receber um contato muito grande de famílias preocupadas com isso. Tanto que quando a gente retomou em julho, o mês de julho e agosto, a gente teve muitas famílias novas. Mas aí eu venho falar com vocês o seguinte. Para começar a responder e a falar sobre a relação entre pandemia, né, a Covid-21, a Covid-19 e o autismo, eu preciso começar falando o que é o autismo. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Significa que a criança já nasce com como se fosse uma programação cerebral diferente, com alguns déficits e outras, né, questões também. Então, ela já nasce com essa característica, digamos assim, né? Ela já nasce com o diagnóstico ali formado no cérebro dela. E a principal causa, a causa prioritária do autismo é uma causa genética. Então, vários estudos já mostram isso, estudos renomados. Então, esse, inclusive, não é mais um questionamento da área científica.
né, de várias coisas aí. A vacina causa autismo, a mãe geladeira foi porque a mãe não deu atenção. Então isso aí é balela, isso aí já foi. A gente não tem mais essa discussão sobre a causa de maneira geral. O que há hoje vários estudos é exatamente qual é a causa, se tem-se causas específicas dentro dessa genética. E tem vários estudos aí, né? E aí o autismo, ele realmente é uma programação diferente desse cérebro, né? É uma programação neuronal diferente. E aí, quando a gente pensa que o autismo tem uma causa genética e que ele já vem de uma programação, né? Ou seja, é um transtorno do neurodesenvolvimento, a criança já nasce com aquele transtorno, a gente já sabe que não foi a pandemia que causou autismo, né? A gente já parte desse princípio de que não foi a pandemia que causou o autismo. Então, já tô até dando um spoiler aqui, respondendo a pergunta antes mesmo de falar outras coisas. Mas, por que as famílias tiveram tanto essa impressão de que na pandemia seus filhos começaram a perder habilidades e não desenvolver como outras crianças que vocês tinham contato ali no ciclo não mais tão próximo, né? Porque todo mundo em isolamento, mas a gente acaba sabendo, o filho de fulana já está fazendo isso, o filho de ciclana já está fazendo isso e o meu filho não está fazendo. O que acontece é que a pandemia, ela trouxe prejuízo para todo mundo. Todo mundo está sofrendo com o isolamento social. Eu tenho 2 filhos e eles também estão sofrendo. Então, todos os dias eles falam, ai mamãe, eu queria fazer isso. Ai mamãe, eu queria fazer aquilo. E a minha resposta é, não dá. Nós ainda não podemos sair, nós ainda não podemos ir pro parquinho, não podemos fazer isso, não podemos abraçar, não podemos ficar tão próximo de todo mundo. Ai, eu quero ir na casa da vovó. Infelizmente, agora nós não podemos, para proteger a vovó, para proteger o vovô. Então, assim, o isolamento social, ele traz, né, ele trouxe muitos prejuízos para todo mundo, principalmente para as pessoas com autismo, independente da idade. Por quê? Porque se a pessoa com autismo, ela tem uma dificuldade na comunicação social, nessa interação no dia a dia, imagina uma pessoa que foi privada desse isolamento. Privada desse contato, foi colocada em isolamento. Isso faz com que ela tenha mais dificuldades ainda de fazer esse convívio. E aí como tem muito tempo, a gente vai fazer 1 ano agora, né, de isolamento social, essas pessoas acabam que tiveram muito prejuízo. Né? Não só as pessoas com autismo, mas as pessoas com síndrome de Down, as crianças com qualquer outro tipo de transtorno tiveram mais prejuízo ainda do que as outras, porque todos nós tivemos prejuízos, tá? E o que aconteceu nesse período, especificamente com as crianças? As famílias tiveram mais tempo de ficar em casa com os seus filhos. E esse foi o grande X da questão. Muitas vezes a gente na correria do dia a dia, a gente indo escola, trabalho, cuidados com a casa, comida, né? Aquela correria que a gente sabe que a gente tem, a gente não percebe tanto os nossos filhos, a gente não para brincar tanto. Então a gente tem aquela percepção do dia a dia, mas vai para a escola, fica o dia inteiro na escola, a escola muitas vezes não percebe esses atrasos, ou só vai perceber quando a criança já está com 2 anos e pouco, porque aí o atraso da fala especificamente começa a ficar muito grande e aí a escola fala, olha mãe, ele não tá falando ainda nada e os outros amigos já estão falando muito, já estão falando frases. Então quando chega esse alerta para a família, a criança já tá com um gap, né, uma lacuna de desenvolvimento da fala, da linguagem enorme. E aí é preciso a gente ficar atento a isso. A grande questão é que a família ficou mais próxima,
ficou dentro de casa. E aí o pai e a mãe começaram a perceber assim, já era para ele estar fazendo isso e ele não está fazendo. Já era para ele fazer aquilo e ele não está fazendo. O filho de fulaninha da escola ou do que brincava no parquinho já está falando, ele interage, ele ri e o meu filho não está fazendo nada. Como nós ficamos muito tempo em isolamento e ainda estamos, né? A gente tem que lembrar que a pandemia não acabou, nós ainda estamos em isolamento social. Essa percepção do real, da existência ali, que os meses foram passando e que o seu filho não foi desenvolvendo novas habilidades ou que foi perdendo habilidades, ela ficou muito clara, muito explícita. Ela não foi engolida por uma rotina que antes existia. E essa é que é a grande questão. Com isso, as famílias começaram a pensar o que meu filho realmente tem. Algumas famílias procuraram avaliação, então procuraram o pediatra. Nem sempre o pediatra identifica que pode ser um atraso, tá? Infelizmente eu tenho que falar isso. Hoje a gente tem bons pediatras que já identificam, mas nem todos. A gente ainda tem muitos que ficam naquela conversa, né? De que cada criança tem seu tempo, daqui a pouco ele começa a desenvolver. Mas é fato que uma criança de 2 anos que ainda não fala ou que fala pequenas palavras soltas, ela já está com atraso na linguagem enorme. É fato que uma criança de 2 anos que não interage com outras crianças, eu não estou falando de brincar com outras crianças, eu estou falando de brincar junto com outras crianças. Eu já expliquei aqui a diferença entre brincar com e brincar junto. Então, a criança que ainda não compartilha, que não senta, que não faz vários tipos de atividades, de brincadeiras, que já passou daquela fase sensório-social, tá na fase de causa e efeito, já tá na causa de na fase de brincadeiras simbólicas, começando, já faz várias atividades cognitivas. Então, assim, a gente tem que perceber que esse atraso não é um atraso só da fala. É um atraso geral de comportamento, tá? De comportamento social. É isso que a gente fala hoje. O grande foco na questão do autismo, de atraso, é de um comportamento social. Não é só a fala. A fala, na verdade, eu costumo dizer que ela é a ponta do iceberg. É quando a família realmente percebe assim, tem algo errado. Tem algo errado. Eu fui no parquinho, todas as crianças, até um pouquinho menores, mais novas do que meu filho, já estão falando frases, já fazem perguntas, já faz troca comunicativa e meu filho ainda não faz. Então, a fala em si é só a ponta do iceberg, mas tem muitos comportamentos aí que são pré-requisitos. Inclusive, eu tenho uma aula sobre isso. Vai lá no nosso YouTube e pergunta, que são pré-requisitos para a fala, para a criança começar a falar. Quais são os comportamentos de pré-requisito para essa fala, tá bom? Bom dia, Tereza, tudo bem? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui. Escrevam para mim aí se vocês perceberam isso também, que a pandemia, na verdade, aproximou as famílias e que por isso as famílias estão percebendo esses atrasos. A Annabelle falando que é uma programação neural diferente, causa genética, isso mesmo. A dificuldade do isolamento social não fez observar todas as situações e comportamentos, isso mesmo. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Além da questão genética, o gatilho pode estar atreladas às questões ambientais e alimentares? Então, a causa prioritária do autismo é genética, tá? Podendo ser hereditária ou não. Aquela variante genética pode ser do pai, pode ser da mãe, pode ser da conjunção dos dois, ou pode estar começando naquela criança, né? Você está começando nela, não tem uma questão hereditária.
Lógico que as questões ambientais e alimentares, elas têm uma grande influência na nossa vida, mas não há estudos que mostram que se você usar determinado alimento, se você consumir determinado alimento, se você estiver numa cidade poluída, você vai ter filhos autistas. Não. Há questões que potencializam, que a gente fala assim, que aumenta a probabilidade, mas não são causais. A gente tem que entender que isso são coisas diferentes. Uma coisa é o que aumenta a probabilidade, outra coisa é o que é causal. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem alguns estudos que mostram uma relação de maior probabilidade entre pessoas com nascimento prematuro extremo, então aqueles bebês prematuros extremos, eu não tô falando de prematuro de 36 semanas, eu tô falando de prematuridade extrema, com uma relação de maior probabilidade para o autismo. Significa que todas as crianças que tiveram um nascimento prematuro extremo vão ser autistas? Não, não é uma relação causal. É uma relação de maior probabilidade. São coisas diferentes, tá? Então a gente tem que ter essa visão de o que é causa e o que aumenta a probabilidade. Então há estudos já mostrando que certos alimentos, certas condições ambientais, já tem estudo comprovando que o uso de algumas medicações no primeiro trimestre da gravidez aumenta a probabilidade daquela mãe ter um filho com autismo, mas não é uma questão causal, não teve aquilo, vai ter um filho autista, não. Até porque tem mães que passam pela mesma situação e que não têm filhos com autismo, tá? Então não é uma relação causal, ok? Voltou, gente? Deu uma travada, voltou? Me fala aí. Então vocês entenderam sobre essa questão da causa? Isso é até coisa para outra aula, mas eu gosto sempre de estar falando, porque tem tantas notícias aí, sabe, de famílias que entram no Google procurando cura e aí vão fazer tratamentos sem evidência nenhuma, inclusive muito invasivos. Então, vamos focar no que realmente ajuda as pessoas com autismo, que são as terapias, as estimulações, ok? Então, outra coisa que as famílias que me procuraram durante esse isolamento de junho, maio, junho pra cá, vem me falando: mas Bárbara, olha só, o meu filho, ele não está tendo contato com outras crianças, ele só está tendo contato com adultos, né? Com a mãe e com o pai. Só tem contato com adulto. Isso não pode ter causado o autismo, não pode ter causado essa dificuldade dele de brincar, de interagir? Olha, não foi isso que causou. Sabe por quê? Porque senão, pensa comigo, grande parte das crianças estão nesse período em casa, convivendo somente com o pai e a mãe. Nem todo mundo tem irmãos, né? Então estão convivendo somente com o pai e a mãe. E nem por isso desenvolveram autismo. Não se tornaram autistas por isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de ficar pensando que o desenvolvimento de uma criança está atrelado a ela estar em contato totalmente com outra criança ou não. Não, tem crianças, por exemplo, que não vão para a creche logo novinhas, que só vão para a escolinha depois, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, e que tem um desenvolvimento totalmente típico. Então, a criança, ela não precisa necessariamente estar em contato com outra criança para que ela desenvolva as habilidades naturais do dia a dia. Lógico que o contato com outra criança ajuda ela a compartilhar, ajuda ela a brincar junto, mas se você for uma mãe e um pai participativos, vocês também vão fazer essa função.
né? De sentar no chão, de brincar, de fazer troca comunicativa, dessa criança começar a apontar, dessa criança começar a pedir, dessa criança começar a trazer um brinquedo para você, de fazer, joga a bola e devolve a bola, né? E fazendo outras atividades e começando a se comunicar com a fala, com palavras, depois com frases, depois com frases mais complexas. Então, a criança estar em casa sozinha, sem contato com outras crianças, somente com o pai e com a mãe, não é causa, não é o motivo para essa criança não ter desenvolvido novas habilidades ou para essa criança perder habilidades, tá? Na verdade, não é comum nenhuma criança perder habilidades. Se uma criança fazia algo e ela para de fazer, ela deixa de fazer, ligue o seu sinal de alerta, porque não é comum, tá? Uma criança perder habilidades assim do nada. Então, a gente precisa ficar atento. Criança não perde habilidades. Então, se seu filho não está desenvolvendo como as outras crianças ou regrediu nesse desenvolvimento, precisa sim procurar uma avaliação de um neuropediatra ou de um psiquiatra infantil, tá bom? É importante a gente perceber que a criança, ela se desenvolve mesmo sem estímulos direcionados. Eu não preciso ficar ali estimulando o contato visual com uma criança típica para que ela tenha contato visual. Isso é uma coisa natural da nossa espécie. Isso é uma coisa normal. A criança com 1 mês, com 2 meses, se você vai fazendo, vai passando na frente dela, ela acompanha teu olhar. Na hora da amamentação, ela fica olhando para a mãe. Se o pai chama, faz um barulho, ela olha, né? Uma criança de 6 meses, ela já presta atenção em tudo. Se você chamar o nome dela em qualquer parte da casa, ela vai tentando se arrastar ou ela te olha. Então ela busca esse contato visual, ela te olha para expressar, ela já reclama, ela já te imita. Se você pegar uma criança e mostrar a língua para ela, um bebezinho com menos de 1 ano já faz isso fácil. Ela te imita em várias coisas. Então você mostra a língua, ela mostra a língua. Você faz um barulho engraçado, ela ri. E aí, se você para de fazer, ela meio que pede para você, ela faz uma intenção comunicativa de pedir para você fazer de novo porque ela gostou daquela brincadeira. Então, são coisas da comunicação social muito sutis no primeiro ano que muitas vezes uma família, um pai e uma mãe de primeira viagem não percebem que seu filho não está fazendo. E aí esse prejuízo social ele vai crescendo cada vez mais. E aí a família só percebe quando tem a questão da fala, né? Mas tem muitos comportamentos anteriores à fala. Então a criança, ela não, naturalmente, ela vai desenvolvendo isso. A gente não precisa pegar o nosso filho típico e ficar, agora eu vou trabalhar contato visual com ele e trabalhar. Agora eu vou trabalhar a vocalização. Agora eu vou trabalhar o apontar. Não, a criança ela já vai desenvolvendo isso no comportamento dela. E quando ela não vai desenvolvendo, aí sim a gente começa a perceber que essa criança ela não tem um comportamento típico, que pode ser um transtorno, como o autismo e outros que a gente tem, transtornos do neurodesenvolvimento, e que pode também ser um atraso no desenvolvimento, não realmente ser um transtorno, mas ser um atraso. Isso tudo precisa ser avaliado pelo médico e por uma equipe especializada, tá bom? Querem fazer perguntas? Coloquem aí. Eu vou aproveitar para falar 2 coisas. Primeiro, lá no nosso canal do YouTube tem muito conteúdo que ajuda as famílias a entender melhor seus filhos e a fazer estimulação em casa. Então passem lá, coloquem lá no YouTube Autonomia Instituto, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, vem para as nossas aulas e assiste lá todo o conteúdo para vocês não perderem. Manda no grupo de pais, manda no grupo da família, para a gente poder multiplicar boas informações. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero falar para vocês é que a gente tem um grupo do WhatsApp que é um grupo de lembrete das nossas aulas. Então,
Quando acabar aqui, vai lá no perfil da Autonomia, clica no link que tem lá e vai no grupo Aulas Autonomia Instituto. Clica lá no link. Você vai direto pro grupo. É um grupo silenciado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nem novena nenhuma, nem corrente nenhuma, tá? Só eu que falo nesse grupo e eu aviso vocês tanto das nossas aulas de segunda-feira, 9 horas, como de outras participações que eu faço em lives também, que eu sou convidada, e aí eu aviso para vocês virem compartilhar também esse conteúdo comigo. Então não perca e entre lá, tá bom? Coloca aí para mim se vocês estão gostando, quem que tá gostando desse assunto. Quem ouviu, coloca aí para mim. Melhor, vou fazer essa pergunta que eu quero ouvir vocês. Sim ou não? Quem ouviu alguma família comentando sobre isso? Ai, meu filho se tornou, tá diferente, teve autismo, mas o problema é a pandemia, a causa é a pandemia. Quem que também ouviu isso por aí, nos grupos ou alguma família, ou pensou, né, da sua própria experiência? Vamos compartilhar. Outra pergunta aqui, ó. A questão das habilidades sociais. Difícil com os meus alunos na sala de recurso. Agradeço as suas informações. Estão gostando? Ai, obrigada. Sim, habilidades sociais, ela é uma habilidade realmente muito difícil de ser desenvolvida, tá? E a gente precisa estimular desde a infância, da primeira infância, desde pequenininho. O que acontece? Muitas famílias vêm com uma preocupação grande em relação à fala e realmente precisa ter, tá? Aqui também a minha prioridade quando chega uma criança é trabalhar os pré-requisitos para essa fala, para essa comunicação que é grande, mais amplo, para linguagem, para fala. Então, essa também é a minha visão terapêutica. Mas dentro dessa comunicação tem a parte social, que a gente não pode esquecer. Então, quando a criança, ela aponta, quando a criança, você faz uma brincadeira de elo comunicativo, uma brincadeira sensório-social. Esse mês de março eu vou dar uma aula específica sobre brincadeira sensório-social. Então, não percam também a importância dessas brincadeiras. Então, a criança, desde pequenininha, a gente já tem que desenvolver essas habilidades sociais. E com o decorrer dos anos, a gente ampliar para brincadeira, para a questão de atenção compartilhada, brincadeira compartilhada, civilidade, assertividade, a maneira de se comunicar, né? Então, a gente precisa, e habilidades sociais precisa ser, sim, uma das prioridades. É até bom você falar isso, que eu vou colocar uma aula, né, no mês de abril, que agora a agenda de março já está fechada, mas eu vou colocar uma aula no mês de abril sobre habilidades sociais. Boa sugestão. E é importante sim você trabalhar isso na sala de recurso. A habilidades sociais, ela também precisa ser oportunizada. Então, ao invés de você deixar tudo exposto para os seus alunos pegarem e terem acesso como uma forma de autonomia, ao contrário, você começa a trabalhar que ele peça um item que está faltando. Então, por exemplo, você pode falar com ele: agora nós vamos fazer um desenho. Vamos fazer um desenho? Aí você dá a folha e fica com um lápis de cor na sua mão. E aí pergunta para ele: o que está faltando para você desenhar? Se ele não falar, você mostra. O que está faltando? Dá dica para ele. O que está faltando para você desenhar? E aí você pode dar a dica econômica: lápis de cor. Ah, você quer o lápis de cor? Então toma aqui. E aí você pode dar outra dica: me empresta o lápis de cor? E aí você vai trabalhando essa comunicação, essa troca com itens presentes, com itens ausentes, tá bom? ABA pode ser trabalhado junto com a comunicação alternativa? Sim, com certeza. Aqui, na verdade, o que a gente faz? Todos os nossos terapeutas trabalham com ênfase em terapia ABA. A gente tem um plano terapêutico unificado que tem alguns comportamentos, alguns treinos, né? Alguns programas de ensino que são gerais, que todo mundo faz, e outros que são específicos. Então, que a fono faz, que a TO faz, que a psicóloga faz, que a psicopedagoga faz.
a comunicação alternativa, ela precisa ser trabalhada por toda a equipe e não só pela fono. Tá? Então é importante, lógico, é imprescindível que a fono que trabalha com seu filho seja especialista em comunicação alternativa, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente trabalha com PECs, a gente trabalha com prompt, a gente trabalha com multigestos e a gente trabalha com plus range. Acho que é assim que pronuncia, gente. Não sou boa no inglês, tá? Então, é importante que a fono que trabalha com seu filho saiba de comunicação alternativa. Mas se ela tiver um conhecimento em terapia ABA, em análise do comportamento aplicada, tiver um manejo, ela souber fazer análise de tarefa, ela souber fazer programas específicos de comunicação alternativa, porque a comunicação alternativa não é pegar aqueles papeizinhos do PECs, no caso, e dar para a mãe treinar e dar para a criança treinar. Ela existe um treino, o próprio PECs ele tem as etapas do treinamento para a criança poder aprender a usar. Então é importante sim que esse trabalho seja conjunto. Na verdade, a terapia ABA ela precisa ser a base dessa estimulação, né? E aí depois vem também os conhecimentos específicos de cada área. Então é bem importante sim, tá? Ah, que bom, isso aí. Trabalhe sim essa questão das habilidades sociais com seus alunos, que você vai ver que vai dar muito resultado. E eu vou colocar essa aula em abril, já anotei aqui a sugestão e você continua com a gente para não perder, porque é muito importante. Outra pergunta, vamos continuar. Outra pergunta que as famílias me fizeram em relação a esse período da pandemia. Bárbara, meu filho está com muito acesso à tela, muito acesso, tá? Excesso, muito na televisão, muito no celular, muito no tablet, porque eu estou trabalhando em casa, meu marido está trabalhando em casa, eu tenho que dar conta de tudo. Eu entendo plenamente, tá? Eu também passei por um período trabalhando dentro de casa, meu esposo ainda está trabalhando home office, as crianças estavam em casa, agora já retornaram para a escola presencial, mas estavam em casa, e eu passei por esse período também com meus dois filhos, que eu me vi no momento de que colocar um filme para eles verem na televisão era a única solução, porque eu precisava fazer atendimento, meu marido estava trabalhando e eles não tinham o que fazer dentro de casa, né? E eu também passei por isso e eu compreendo. O que a gente tem que entender é que isso foi uma fase e que a gente precisa reorganizar a nossa rotina, tá? A gente não estava acostumado com isso e isso aconteceu de repente. Agora a gente já sabe como que tá e a gente precisa fazer um planejamento. Faça um calendário físico mesmo, escrevam. Essa hora meu filho vai fazer isso, essa hora meu filho vai fazer aquilo. Tragam brincadeiras, ensine seu filho a brincar, ensine seu filho a fazer outras coisas em casa para que ele não fique o tempo inteiro na televisão, no celular ou no tablet. Porque sim, o excesso de telas prejudica a comunicação de maneira geral, tá bom? Prejudica, não causa. Voltamos para aquela questão, o que causa e o que prejudica, o que aumenta a probabilidade. Então, não é o excesso de televisão, não é o excesso de celular, não é o excesso de tablet que fez seu filho se tornar, estar dentro do espectro, tá? Se tornar uma criança com autismo. Não foi isso. Porém, o excesso de telas, ele diminui as oportunidades de estimulação. Essa é uma questão que eu bato muito na tecla. Aproveite as oportunidades de estimulação com seu filho. Não diminua essas oportunidades. Então, se você deixa seu filho a tarde toda, 2, 3 horas, ou a manhã toda, na frente de uma televisão, que ele fica ali de uma forma só passiva, você está perdendo a oportunidade de estimulação. Ele gosta de música? Ótimo, cante com ele.
compre instrumentos musicais, faça instrumentos musicais que a gente consegue fazer, né, com garrafinha, com tampinha, com várias coisas. Cante com ele, mas não coloque essa musiquinha na televisão para ele ficar paralisado. Crie oportunidades dessa estimulação. Então é importante vocês entenderem que a pandemia não causou autismo. O excesso de telas não causa autismo. A criança ficar sem acesso a outras crianças e somente convivendo com o pai e a mãe não causa autismo, tá? E o primeiro sinal que você perceber de atrasos no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da comunicação, no desenvolvimento social, busque sim uma avaliação especializada. Porque muitas vezes o pediatra, nesse primeiro ano de vida da criança, que a gente vai lá todos os meses, ele está muito preocupado com o desenvolvimento físico e motor. Então ele está preocupado se a criança está crescendo, se a criança está ganhando peso, se o perímetro encefálico da criança está compatível, se depois a criança senta, se ela engatinha, se ela anda. E assim, a maioria das pessoas dentro do espectro das crianças não tem atrasos motores ou tem atrasos pequenos que depois vão se evidenciar. Mas nesse primeiro ano não tem. Acaba tendo, né, se for pouco ou nenhum atraso. Mas os atrasos de comunicação, os atrasos de socialização e os atrasos cognitivos já existem. Então, estimulem seu filho. E o mínimo, assim, sinal de alerta, fiz um post semana passada no nosso feed. Quais são os sinais de alerta para autismo? Tem o sinal de alerta, tem um vídeo aqui no nosso IGTV também. Busque uma avaliação, busque um neuropediatra, busque um psiquiatra infantil que sejam especialistas em autismo, que saibam sobre transtornos do neurodesenvolvimento e busque uma equipe especializada também, tá bom? Deixa eu ver aqui que surgiu uma outra pergunta. Você teria sugestão de onde fazer esse curso de aba ou comunicação alternativa? Então, tem vários cursos de intervenção aba aí no mercado. Eu confesso que eu já fiz praticamente todos, até para poder indicar para as famílias, tá bom? Então eu vou te indicar alguns aqui que eu conheço, mas se você quiser, você pode me chamar no WhatsApp ou no direct aqui, que eu te passo o link certinho para você pegar o curso certinho, tá bom? Qual que é? Então, tem alguns cursos, por exemplo, do Fábio Coelho, da Academia do Autismo, que eu adoro. Tem curso lá de terapia aba e de comunicação alternativa. Nós somos parceiros da Academia do Autismo, somos afiliados credenciados mesmo, né? Afiliados autorizados. Inclusive eu estive lá visitando a clínica, né, o espaço do Fábio. Então você pode me chamar no direct que eu te passo direitinho o link. Então eu gosto muito do curso dele, ele tem até os 2 cursos lá também na Academia do Autismo. Tem o curso da Mayra Gaiato, que eu gosto muito também, de estratégias naturalísticas, tinha fugido o nome. Estratégias naturalísticas, eu também gosto muito, eu já fiz. Tem o curso do Luciano Lacerda, da Luna Aba, que também de vez em quando ele abre, que também é muito bom. Então a gente tem vários cursos aí no mercado, do Instituto Farol, do Thiago, que eu também já fiz, que tem cursos bons. Mas se eu puder te indicar um que tem uma linguagem bem simples, uma linguagem muito boa para as famílias, eu indico da Academia do Autismo, tá? Do Fábio. E aí você pode me chamar, até porque eu busquei ser um parceiro deles, porque eu gosto muito dos cursos. E aí você pode me buscar que eu te passo o link. Tá bom? Só me chamar aqui. Tem dica de neuropediatra com experiência em autismo? Aline, se for aqui no Rio, eu tenho sim. Me chama no direct ou pelo WhatsApp que eu te passo os contatos, tá bom? Aqui no Rio eu tenho sim, são pessoas que são muito sérias, estudiosas, estão sempre se atualizando e que são acessíveis aos terapeutas, que me perguntam, Bárbara, como é que você
tá vendo isso, ele já tá conseguindo desenvolver isso, que tem essa troca, bem legal. Aqui, ó, os cursos da Academia do Autismo são ótimos, estou fazendo Diabo Avançado, são ótimos mesmo, eu gosto muito, 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 sempre que eu posso, eu indico, sim, a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre, eu faço muitos cursos, fiz bastante desses mais básicos até para indicar para as famílias e agora faço outros, né, de um nível mais avançado, mas a gente tem que estar estudando, eu estudo todos os dias, todos, não tem nenhum dia da minha vida que eu não assisto uma aula, que eu não leio um artigo, que eu não veja um livro. A gente tem que sempre aprender, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre essa questão, sobre esse nosso bate-papo de hoje? Então eu só quero finalizar dizendo: a pandemia não causa autismo, ok? Se o seu filho está com atraso no desenvolvimento, se você está percebendo que seu filho não está desenvolvendo algumas coisas, pode nem ser autismo, pode ser um atraso. Busque uma avaliação, tá? Busque uma avaliação especializada, busque uma equipe, não perca tempo, porque tempo é desenvolvimento, tá bom? Então, quero deixar para vocês aqui, a gente tem muito conteúdo no YouTube, tem conteúdo aqui no IGTV, entre lá no nosso grupo de lembretes da nossa aula, provavelmente nos próximos meses eu vou abrir o meu curso o programa de estimulação em casa, em que é um curso direto comigo, um curso com poucas pessoas, é como se fosse uma mentoria mesmo, que eu ensino todo passo a passo, ajuda a família a fazer um calendário de estimulação, como é a estimulação. Então, fica atento, entra lá no nosso grupo de lembretes, que normalmente eu aviso lá antes de todo mundo, tá bom? E aí, gente, vocês... gratidão, eu que agradeço. Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Foi importante? Trouxe algum conteúdo para vocês? Escrevam aí para mim, sim, quem que gostou. E eu agradeço muito, muito, muito vocês estarem comigo aqui mais uma segunda-feira, às 9 horas. Todas as segundas nós temos aula. Semana que vem nós vamos falar sobre desenvolvimento cerebral. É uma área que eu amo, neurociências, né? Eu fui fazer neuropsicologia por causa disso, porque é uma área que eu gosto muito, que eu amo. Então não perca a nossa aula e vem maratonar com a gente, vem fazer um Bárbara Flix, né? Entra lá no nosso YouTube, aqui no IGTV tem bastante conteúdo e vamos multiplicando essa corrente de boas informações aí para outras famílias, tá bom? Obrigada, gente, pela presença de vocês. Beijo, uma boa semana para todos nós.